Olá, tudo bem? A proposta desse novo vídeo é falarmos sobre o tema uberização. Nesta abordagem, vamos fazer uma análise crítica, contextualizá-la, enfatizando os principais problemas que estão contidos dentro dessa conjuntura e fazermos também algumas proposições. Pois bem, as relações de trabalho ao longo da história sempre foram muito desiguais e injustas, e a exploração é o fator determinante em qualquer tempo de sua existência. Acredito que estamos diante de um dos temas mais polêmicos da atualidade no que tange a essa questão. A uberização, ela é uma nova forma de relações de trabalho baseada na informalidade, na flexibilidade do trabalho, sem vínculo empregatício, a fim de atender a uma nova dinâmica do mercado e do consumo em tempos de desenvolvimento tecnológico e grande desemprego. No Brasil, particularmente, quando pensamos na forma como houve a arregimentação dos indígenas capturados para o trabalho e a forma como os negros foram trazidos para exercer trabalho escravos aqui, e de como os imigrantes europeus chegaram para substituir a mão de obra escrava, negra ou trabalhar nas fábricas, vimos que esses processos sempre foram muito dolorosos, difíceis e imprevisíveis, pois eram sempre impostos de forma muito drástica e rigorosa às pessoas. Hoje, de maneira muito mais sutil, nem por isso menos injustas, as pessoas são levadas a subempregos dada a atual conjuntura, na qual a falta de emprego e perspectivas não lhe dá outra alternativa na maioria das vezes. A uberização, também conhecida como uberismo, numa referência a outras formas históricas de trabalho e produção, presentes ainda hoje no mercado, como o Fordismo, o Toyotismo, o Volvismo. Trata-se de uma das formas mais conhecidas da economia compartilhada, cuja regulamentação em muitos lugares no mundo e também no Brasil enfrenta muita resistência, visto que esse novo modelo possui opositores com opiniões muito consistentes, como é o caso dos taxistas e pesquisadores especializados em estudos sobre o trabalho. O cenário ele é bastante complexo, pois diferentemente do que acontecia antes com as clássicas formas de trabalho industrial, nos últimos tempos enxergou-se dentro da onda neoliberal que as atividades que não eram muito lucrativas antes, principalmente os serviços prestados pelo Estado, a partir da década de 1970, passaram a ser cobiçados pelo mercado, e com o advento da quarta revolução industrial, também conhecida como 4.0, esse novo modelo ele se potencializou e aos poucos foi ganhando espaço dentro da nova era digital. Bom, o mundo digital ele é bastante fluido e ele muda também constantemente. E para atender essa nova lógica do mercado, a reforma trabalhista ela possui um papel fundamental no sentido de regulamentar as práticas que já eram comuns nas relações de trabalho, mas que, devido à legislação, não agradavam aos empregadores, que não aceitavam pagar direitos trabalhistas àqueles que prestavam esse tipo de serviço.
Ou seja, a exploração ela foi formalizada e agora ela tem o amparo da lei. A evolução tecnológica ela diminuiu o número de trabalhadores em todos os setores da economia, no primário, secundário e o terciário. E ela vem resultando num fenômeno conhecido como desemprego estrutural, que permitiu aumentar a produtividade e a lucratividade das empresas em detrimento de direitos e garantias do trabalhador. Inclusive a destituição do Ministério do Trabalho e o enfraquecimento dos sindicatos, como é o caso do Brasil. A Índia e a China são dois países que não podem deixar de serem observados neste contexto, pois, apesar de estarem contidas nele, avançam sobre todos os aspectos no mundo global e têm conseguido lidar com essa situação, aproveitando-se de sua condição populacional. A China possui atualmente uma população economicamente ativa com cerca de 900 milhões de pessoas. E a Índia tem uma população economicamente ativa com mais de 600 milhões de pessoas. Esse fator ele tem sido determinante, visto que a Índia, onde há milhões de pessoas em condições de miséria, qualquer trabalho é trabalho. Na China, diferentemente, embora não sejam tão miseráveis, possuem um Estado muito forte que conjuga uma política socialista com uma economia de mercado. Ademais, a tradição confucionista ela ajuda a valorizar a educação cuja ênfase é o chinês, a matemática e o inglês. Mas não fica só por aí. Além dessas matérias que são prioritárias, estuda-se muito também a história, a geografia, a biologia, a física, a química, ciências políticas e arte. O desenvolvimento de tecnologias tem proporcionado o aumento na produção anos após anos e resultado numa mobilidade social nunca vista antes, tornando-a competitiva com as maiores economias do mundo em diversidade e qualidade, o que a coloca como segunda maior potência ou economia do planeta. Mesmo praticando uma política na contramão da corrente da onda neoliberal, principalmente quando comparada aos países subdesenvolvidos ou emergentes, como é o caso do Brasil, suas empresas estatais estão comprando as maiores e as melhores empresas do mundo inteiro, particularmente em países em processo de desestatização. A chegada dos Ubers abalou a estrutura do trabalho vigente e já até virou caso de polícia. Esse novo modelo ele intensificou a competitividade e coloca as pessoas concorrentes diretas entre si, o que dificulta a articulação de qualquer forma de organização em prol de um bem comum. Portanto, grandes mobilizações tornam-se cada vez mais enfraquecidas, até porque os motoristas de aplicativos são, em geral, pessoas de todos os níveis sociais que perderam posto de trabalho e aceitam esse tipo de trabalho, tendo em vista a falta de opção, submetendo-se às condições impostas pelas empresas donas dos aplicativos. Há várias modalidades de serviços prestados por essas empresas de aplicativos.
mas eu quero me ater apenas aos serviços por locomoção, em que o trabalhador presta o serviço, seja por meio de automóvel, moto ou bicicleta. O argumento é que não são mais trabalhadores, mas sim empreendedores. Na prática, o que acontece é que as empresas não assumem nenhuma responsabilidade com o profissional, e as despesas com combustível, manutenção mecânica e a desvalorização do veículo, que em geral é muito grande, ajuda de custos com a alimentação ou em casos de acidente, e os danos a terceiros, seguros, impostos, tudo isso fica por conta do dono do veículo, né? E a empresa possui um sistema de controle por algoritmos que determina o número de viagem mínima, quilometragem, avaliação do cliente, avaliação do condutor, fluxo, periculosidade e valor das corridas, cuja transparência não é definida, tornando-a assim contestável. Há também os casos em que os veículos não pertencem a quem dirige. Tamanha é a dificuldade do motorista. Esses veículos, eles são alugados de terceiros que lucram também em cima de quem trabalha prestando o serviço. Isto é, a exploração da exploração. Ou seja, as pessoas estão literalmente correndo atrás para sobreviver e assumindo todos os riscos. Tom é dono de uma barraca onde vende açaí e frutas. Trabalha na rua em São Bernardo do Campo. Ele sabe que não é um empreendedor. As pessoas confundem muito entre você ser um empreendedor, de tirar uma lucratividade de um negócio, e você trabalhar por uma situação complicada. Eu mesmo me considero como um autônomo liberal. Alguém que vende bolo na rua ou é motorista de aplicativo de celular não é um empreendedor. Empreendedor não é o mesmo que um trabalhador por conta própria, explica o economista Clemente Gans Lúcio. Tenta-se dar o conceito de empreendedor como se ele tivesse a opção de realizar uma atividade, realizar um investimento. Na verdade, esse trabalhador está em um esforço muitas vezes descomunal, tomando a iniciativa para ter algum tipo de renda. Isso não tem nenhuma relação com o empreendedorismo. Com a crise econômica que já dura mais de 4 anos e o desemprego atingindo mais de 12 milhões de pessoas, o desespero econômico faz com que muitos optem pelo trabalho autônomo, que é diferente de empreendedorismo. O empreendedor seria aquele que tem condições financeiras, tem um capital que possa aplicar para ampliar este mesmo capital, ou seja, para ele ampliar os seus lucros, a sua acumulação. O conceito de empreendedor está sendo distorcido pelo governo e pela imprensa, afirma Cláudia Mazei Nogueira, professora do Núcleo de Estudos de Trabalho e Gênero da Universidade Federal de São Paulo. Os interesses, contrários à classe trabalhadora, ou seja, dos detentores de capital e do próprio Estado, estão se sobressaindo ao que significa de fato a palavra empreendedor. Então hoje eles estão cooptando a subjetividade de parcela da classe trabalhadora, prioritariamente aqueles que se encontram desempregados, dizendo da grande vantagem que existe em você ser, entre aspas, patrão de si mesmo. O governo Bolsonaro autorizou a formalização de motoristas de aplicativo na categoria MEI, microempreendedor individual. Nossos entrevistados afirmam que, definitivamente, esse tipo de trabalho não é empreendedorismo. Essa é apenas uma nova forma de precarizar o trabalho. Ele é um trabalhador disfarçado, muitas vezes com uma subordinação
econômica disfarçada, não é um assalariado clássico, não tem um registro em carteira de trabalho, mas ele tem um empregador disfarçado que orienta, que na verdade define, que recebe o trabalho que ele realiza e que paga o trabalho por ele realizado. Como o cenário atual não é capaz de encerrar a crise econômica, criar um mito do empreendedorismo é conveniente para governos que retiram direitos trabalhistas e não geram emprego. O que se faz é tentar criar uma máscara para proteger aquela situação grave, classificando esse tipo de inserção como uma dimensão virtuosa. O empreendedorismo seria aquela pessoa que está de peito aberto procurando um tipo de atividade que não tem nada a ver com o conceito clássico de alguém que empreende para tentar desenvolver um negócio, uma atividade econômica. A jornada de trabalho aumentou consideravelmente, podendo chegar, em muitos casos, até 16 horas de trabalho ininterruptas, como acontecia nas fábricas no século XIX. Como podemos ver, a história se repete hoje, porque, de certa forma, existe um novo tipo de escravidão por dívida. Essa observação ela está baseada principalmente pelos dados das pesquisas que mostram que cerca de 62,5% das famílias brasileiras se encontram em condição de endividamento. Sobre a retórica de que teremos que escolher entre trabalho e menos direito, desburocratizar e flexibilizar as relações de trabalho, escondem-se a acumulação de fortunas impressionantes, a precarização do trabalho e o consumismo enquanto terreno fértil para cimentar ainda mais a desigualdade existentes no planeta, onde a oferta generalizada de trabalhos mal pagos, sem qualquer segurança, como é o caso dos serviços prestados por aplicativos, assistência previdenciária, sindicatos cada vez mais fracos e perdas trabalhistas, elas têm levado ao retrocesso civilizatório de direitos adquiridos, mas que já não são mais princípios do Estado liberal como eram apregoados lá no início da Revolução Francesa. Sendo eleito, as reformas previdentes, já vai fazer trabalhista, também já foi feita também a política. Eu votei favorável à trabalhista. O que o empresariado tem dito para mim, eu concordo, né? Mas é o seguinte, o trabalhador um dia vai ter que decidir. Menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Esse custo Brasil, os encargos trabalhistas, faz com que você tenha aproximadamente 50 milhões de brasileiros na informalidade. E você tem que atacar exatamente isso aí. Mesmo nos Estados Unidos, onde o governo Trump conseguiu reduzir o número de desemprego, no país o número de trabalhadores na informalidade aumentou muito e muitos estão se tornando moradores de rua. O cenário ele é tão caótico que nem a Justiça do Trabalho consegue classificar esse novo tipo de trabalhador para garantir seus direitos, pois esta nova forma de produção não gera relação de trabalho, de emprego, e sim relação de trabalho, e não possui os elementos básicos do direito do trabalho, como a pessoalidade, subordinação, salário, habitualidade, assiduidade, responsabilidades mútuas sobre os contratos firmados. O prejuízo do ponto de vista ambiental, social, da saúde do trabalhador e da qualidade de vida das pessoas, com o aumento
transporte individual em detrimento do transporte coletivo é também outro ponto importante a ser observado. No momento em que iniciava-se uma conscientização da importância do transporte coletivo, a precarização intencional dos serviços públicos induz as pessoas a buscarem alternativas como essas. E o Uber enxergou nisso uma grande oportunidade de explorar esse nicho de mercado. Enfim, não se trata de ignorar ou desqualificar a importância dos empregadores. O que precisamos é de políticas públicas de esvaziamento desse determinismo que não dá opção de escolha ao trabalhador. Desenvolver uma economia em que o trabalhador sinta-se beneficiado, se não explorado e asfixiado pelo modelo de produção. Mas isso não se conquista se não houver representatividade política, e o trabalhador está pouco representado no Congresso Nacional, que é dominado por representantes do grande capital. O problema ele é global e precisamos abrir nossos olhos sobre a atual conjuntura, que é também histórica. Precisamos buscar mais conhecimentos, pois se tivermos uma consciência coletiva de bem-estar social, as próximas gerações poderão usufruir de alternativas e formas de trabalhos mais dignas e justas. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.